Todo mundo é um especialista. Este artigo foi escrito por Theodore Dalrymple, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Vivemos em uma era de conhecimento serial. Primeiro, éramos especialistas em mudanças climáticas, acreditando ou não que estivessem ocorrendo e, consequentemente, em política energética. Então, com o Covid, nos tornamos epidemiologistas especialistas, embora a maioria de nós, pouco antes, tivesse dificuldade de explicar o que a epidemiologia como ciência realmente era. E agora, com a guerra na Ucrânia, nos tornamos estrategistas militares especialistas. Eu mesmo me tornei um estrategista militar de grande sabedoria e experiência por acompanhar na internet o progresso, se é que essa é a palavra, da guerra, abrigado como estou no quartel-general de comando, ou seja, meu estudo. É verdade que não uso capacete nem uniforme de batalha, mas não é o uniforme que faz o estrategista. E é tão claro para mim quanto para o general Petraeus que amontoar veículos em comboios e mantê-los parados por dias a fio, como os russos fizeram, não é uma estratégia muito boa, ou é tática. Não que eu queira dar boas notícias aos russos, ou melhor, ao exército russo. Mas, além dessas áreas específicas de especialização que todos desenvolvemos nos últimos 5 anos, todos nós temos outra área de especialização crônica, se assim posso colocar, a saber, a economia. Todos nós temos opiniões sobre esse assunto ou disciplina que são de uma força que não é necessariamente proporcional à sua base de evidência. Mas muitas vezes parece que os próprios economistas não são muito melhores, embora agora haja tantos deles que algumas de suas previsões às vezes devem se tornar realidade. Hitler disse que se você jogar lama suficiente, parte dela grudará. Se os economistas fizerem previsões suficientes, algumas delas estarão certas. Alguns economistas parecem ser especialmente talentosos, pois, apesar de muitos prognósticos, entendem tudo certo. Isso certamente implica um tipo de conhecimento, ou seja, uma capacidade negativa. E alguns me parecem tolos, embora indubitavelmente inteligentes. Acho que contei como um dia em um táxi, ouvindo rádio, pelo menos o motorista não estava tocando o rock selvagem, um membro eminente da espécie explicando como poderia ou não haver uma recessão, mas que se houvesse uma, poderia ser longa ou curta, profunda ou leve. Muito obrigado, professor, eu pensei, embora secretamente, embora sem modéstia, que eu poderia ter chegado a essas conclusões sozinho. No entanto, agora veio com o imprimatur, por assim dizer, do manda-chuva mais importante do mundo. Então deveria ser verdade. Como alguém se torna um manda-chuva? Existe uma escola especial para eles? Se houver, suponho que ali ensinam muitos assuntos com seriedade e pompa, pretensão e portentosidade. Sem dúvida, os alunos são selecionados por habilidade natural nesses assuntos, e talvez os psicólogos já tenham desenvolvido escalas validadas e confiáveis para eles, assim como para praticamente todas as outras características humanas. A psicologia é outro assunto de nossa experiência crônica, claro. Mas voltando à economia, não é minha intenção desprezar ninguém em particular, mas ainda assim, às vezes é preciso tomar exemplos individuais para ilustrar um ponto geral. Nesse caso, a tolice dos manda-chuvas econômicos. Aqui estão 3 frases de um eminente jornalista econômico, escritas em 2020 em um jornal igualmente eminente dedicado à economia, defendendo o aumento dos gastos do governo. Aspas, o empréstimo do governo para garantir qualquer programa ou projeto com retorno zero ou real deve ser lucrativo. Tal programa pode ser para sustentar a demanda agregada, a fim de minimizar as cicatrizes de longo prazo causadas pela pandemia. Pode ser em capital físico ou humano. Qualquer um deve ser economicamente benéfico, agora que a dívida é tão barata. Fecha aspas. Agora, sou economista apenas no sentido que todo mundo é economista, como o Sr. Macalber ou especialmente, o bêbado do bar, mas acho que poderia escrever um ensaio de alguma extensão sobre a combinação de imprudência, pura idiotice e superficialidade desta passagem. E quanto à possibilidade de que o governo, por meio de seus gastos, crie passivos futuros em vez de ativos produtivos e que, de fato, por uma variedade de métodos, por exemplo, pela concessão de direitos e privilégios a certas pessoas ou classes de pessoas, ele tem feito muitas vezes? E a possibilidade de a rolagem da dívida ficar cada vez mais cara? Em 2018, mesmo com as taxas de juros baixas, a Grã-Bretanha gastou mais no serviço de sua dívida do que em sua defesa. No mês de dezembro de 2021, o pagamento da dívida britânica foi 300% do que havia sido em dezembro de 2020, e as taxas de juros mal subiram. Um conhecido meu que tem um pequeno negócio recebeu uma doação de $40 mil do governo, não reembolsável, pelo menos não por ele, embora ele não precisasse e nunca tenha deixado de lucrar, embora menos do que no ano anterior.
O governo foi incapaz de distinguir, ou não quis distinguir, entre aqueles que precisavam de apoio e aqueles que não precisavam. E esta é a organização que o jornalista econômico confiaria para fazer investimentos. Ele aceitaria o governo como seu consultor financeiro pessoal? Quanto ao aumento do capital humano, deliciosamente chamado nas mãos do governo, é provável que resulte em um crescimento excessivo de qualidades irrelevantes e até obstrutivas de qualquer atividade produtiva, ao que poderia se chamar, se fosse uma doença, diplomatose fulminante. É verdade que existem várias maneiras possíveis de resolver o problema do endividamento excessivo. Existe um crescimento econômico real, mas é pelo menos muito provável que o crescimento do reembolso da dívida ultrapasse o crescimento econômico real. A tributação pode preencher a lacuna, mas além de um certo nível, tem um efeito inibidor sobre o crescimento. Há um repúdio da dívida à revelia, que é uma forma de roubo, e há a corrosão da moeda, outra forma de roubo e muito favorecida por Lenin como a parteira do futuro glorioso. Não quero pôr em dúvida a ideia de perícia como se qualificasse alguém que não sabe nada, mas não há tarefa mais importante para o cidadão do que o reconhecimento da verdadeira competência, bem como o reconhecimento dos seus limites. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.